Se você orar como alguém carente, vai continuar vivendo como alguém carente. Hoje eu vou mostrar para você qual é a verdadeira oração e como tirar o melhor disso. Dentro daquela série que eu estou fazendo do Curso em Milagres, aquele livro grandão, né? Um Curso em Milagres, livro azul, que nesse momento está aqui embaixo na minha prateleira, esse livro aqui. Foi um livro que eu li quando eu estava num processo de expansão de consciência muito forte e me ajudou muito, muito esse livro. No último vídeo eu terminei na parte do princípio da oração. E aí me veio o insight de passar para você qual é a verdadeira oração. Vamos lá, deixa eu abrir meu Notion aqui, passar aqui para o Notion. E a gente terminou nesse princípio aqui, ó, princípio 11, olha só ele aqui, esse aqui. Então, a oração é o veículo dos milagres, né? É através da oração que se chega aos milagres. Os milagres, eles vêm pela oração. Então, qual é a verdadeira oração? Eu trouxe aqui o conceito de Joel Goldsmith, que foi um metafísico do século passado e era um milagreiro, digamos assim. Ele tinha o dom da cura, né? Ele tinha uma conexão especial com o divino e curava pessoas à distância. Apenas com a palavra dele a cura vinha. E aí ele percebeu uma coisa ao longo do tempo, já vou contar assim o que fez ele partir numa jornada de ensinar as pessoas. Porque olha o tanto que ele era brabo. Alguém ligava para ele de madrugada e falava assim, por exemplo, não importa a doença, lembra do princípio? Não importa, os milagres têm o mesmo tamanho, eles têm a mesma complexidade, etc. Minha esposa tá com câncer, tá doente, vai acabar morrendo. Aí o Joel Goldsmith parava e falava assim, já tá curada. E a mulher estava curada. Gente, não foi só um caso não, foram vários. O Joel Goldsmith se tornou conhecido por causa disso. Só que o que ele percebeu? Ele reconhecia que não existia doença naquela pessoa. No entanto, e a doença sumia. Ele sempre falava, e aí não é só ele, mas vários ensinamentos antigos, ancestrais, dizem: a doença não é real. O que é real é o divino, é a saúde. Isso é o real. Então ele não via isso. Ele só via que existia a presença divina em cada pessoa. Quando ele reconhecia essa presença, a doença sumia. No entanto, quando a pessoa voltava para a vida dela, né, voltava naquela frequência, ela não tinha uma mudança de consciência, não tinha uma mudança de paradigma, a doença voltava. Então parecia enxugar gelo. Quando aconteceu isso, ele voltou-se para ensinar as pessoas a fazer o que ele fazia. E isso foi um grande presente, porque foi através dessa decisão dele que eu pude ter a oportunidade de estudá-lo. E quanta diferença fez na minha vida. Eu sou muito grato a Joel Goldsmith. Então vamos lá, eu trago o conceito dele porque para mim ele foi um grande mestre para ensinar a oração verdadeira. Porque para mim não fazia sentido você ficar, cara, pedindo a Deus que faça isso, faça aquilo. Cara, e eu tenho uma experiência com essa oração de pedir positiva. Eu tenho uma experiência positiva sim. Só que foi pesado na época, foi muito pesado. No entanto, eu tinha, mas olha a mentalidade também. Eu pedi uma coisa, só que eu fiz o meu máximo, eu dei o meu máximo. E também eu pedi o seguinte, que me desse forças para que eu não caísse, para que eu não desistisse no meio do caminho de um projeto, para que eu conseguisse atingir o meu máximo. Então, teve essa diferença. Não foi, me dê de presente um cargo público, um concurso público. Não foi isso. Não foi, eu quero passar muito nesse concurso, me ajuda. Não foi. Foi uma oração, já nessa época foi uma oração mais no sentido de uma oração verdadeira.
Me ajuda, Pai. Me ajuda, Pai, a ter forças para lidar com tudo isso. Me ajuda a lidar com a ansiedade. Eu fiquei extremamente ansioso porque era um período edital e quanto mais próximo chegava, né, o tempo de estudos acabava e eu fiquei bastante ansioso nessa época. E foi uma época que eu tomei. Na época não existia valeriana em cápsulas nem nada. Eu fiz o chá de valeriana na época para me ajudar a dormir. Porque um dos pilares, né, que eu coloquei na época era dormir bem. Se eu dormia bem, meu dia de estudos ia muito bem, a memorização ia muito bem. Então, o dormir era extremamente importante. E é extremamente importante. Enfim, vamos voltar ao assunto da verdadeira oração. Então, a verdadeira oração não é pedir, mas sim um estado de comunhão com o divino. Ela não é um pedido ou súplica, né, que de acordo com Joel Goldsmith, como a maioria das pessoas pensam. Ela é, na verdade, um silêncio interior na presença de Deus. Agora, pensa o seguinte. Você sabe, verdadeiramente, numa existência de milhões de anos, você como espírito, você, vivendo aqui na Terra agora, nessa vida, tem consciência do que é melhor para você? Você tem essa consciência? Você sabe, por exemplo, nossa, eu quero muito dinheiro, quero ficar rico. Você sabe das consequências de ficar rico? Além, é claro, das benesses que o dinheiro traz, mas e o restante? E se vier outras coisas junto dele? E sempre vem. Por exemplo, grandes responsabilidades. Por exemplo, se você não quer ter grandes responsabilidades, mas quer dinheiro, você percebe que existe um conflito? Existe um conflito aí. E é claro que o dinheiro não vai vir até que você resolva esse conflito. Muito bem. Então, você concorda comigo que Deus, a inteligência superior, o Criador, o todo, sabe o que é melhor para você do que você mesmo? Concorda? Se você não concorda, esse vídeo não é para você. Esse vídeo é para quem concorda com isso que eu vou dizer, com o que eu acabei de dizer e o que eu vou dizer agora. Eu penso que o divino sabe muito mais do que é melhor para mim do que eu mesmo. Eu posso ter desejos, mas a minha visão é muito distorcida aqui nessa realidade. Então é muito melhor você se entregar a perceber, a ouvir o divino do caminho que você deve seguir. E aí você começa então a fazer uma verdadeira oração, que é esse silêncio interior. E em vez de você falar para Deus, você ser um palestrante para Deus, na verdade é o contrário. Você vai ouvir Deus. Joel Goldsmith falava o seguinte: fala, Senhor, o teu filho te ouve. E isso muda completamente. E ele falava na experiência dele que às vezes falava, às vezes não. E era aquela voz silenciosa. Igual a voz silenciosa da autora do livro Um Curso em Milagres, que é o que a gente está fazendo essa série. Percebe? Então, poucas pessoas na Terra, que passaram na Terra, tiveram essa experiência. Porque essa experiência de silêncio interior, parar de tagarelar com Deus, de demandar, de pedir e ouvi-lo, muda completamente a vida. E essa experiência, ela requer esforço e silêncio. E fazer silêncio não é fácil. Tenta ficar 1 minuto parado de olhos fechados. Tenta. Não é fácil. Para quem começa, não é fácil. É um processo. Então, Joel Goldsmith meditava muito, muito. Ele ficava em silêncio, ouvindo o Senhor falando com ele. Então, oração não é pedir. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui muda tudo. Ela não é pedir. Ela é perceber que tudo já está dentro de você. Você já tem tudo o que precisa. Nada lhe falta.
E ela não tenta mudar a realidade, pelo contrário, ela aceita a realidade como ela é e alinha você à verdade divina. O silêncio é a verdadeira oração. Quando você entra nesse estado de paz e reconhecimento, você acessa milagres naturalmente. Os milagres acontecem naturalmente. Deixa eu tomar minha água aqui. Então é preciso silenciar essa mente tagarelada, essa mente tagarela, essa mente condicionada, totalmente hipnotizada, programada nesse mundo em que você praticamente não manda em nada se você ficar seguindo esses ditames da sociedade, para um estado de completo silêncio, onde você vai perceber, ouvir que não lhe falta nada e perceber e ouvir quem sabe tudo sobre você. Eu tenho certeza que você não sabe tudo sobre você, mas aquilo que é maior que você sabe, aquele que tem onisciência, aquele que tem conhecimento de tudo, aquele que é eterno, sabe tudo sobre você. Está dentro de você. Você é parte dele. Muito bem, então agora falamos da verdadeira oração. Vamos para falar que milagres, o 12º princípio, milagres são pensamentos. Tudo começa com um pensamento. Tudo. Tudo começa com um pensamento. Tudo que foi criado pelo homem, todos os projetos surgiram de um pensamento. Ou vários pensamentos, mas o pensamento é a origem. Vamos construir uma casa. Um pensamento de construir uma casa. Logo vem a imagem da casa. Um arquiteto, primeiro ele imaginou, veio um pensamento e ele passou para o projeto, para a planilha, para o design. O engenheiro civil a mesma coisa. Tudo, um avião, tudo veio primeiro num pensamento. Então, os milagres são pensamentos, eles são frutos do pensamento. Ora, milagres se materializam, frutos do amor que vem do pensamento. Então ele fala que o milagre não é um evento mágico, mas uma mudança na forma de pensar. Se a pessoa tem um padrão de pensamento, ela vai ter um padrão de comportamento, ela vai ter um padrão de resultado. Quando ela muda essa forma de pensar, lá na ponta final ela muda o resultado da vida que ela está tendo. Por exemplo, relacionado a dinheiro. O modelo de pensamento da pessoa em relação a dinheiro define o resultado. Quando ela muda o modelo, ela muda o resultado. Relacionamento, quando ela muda a forma de ver relacionamento, muda. O pensamento sobre relacionamento faz uma reprogramação mental, altera todo o paradigma, todos os códigos relacionados a relacionamento, ela muda o resultado. Ela começa a perceber diferente forma o relacionamento e vai viver um relacionamento diferente. O ego, ele vê separação, ataque e medo. E o milagre corrige isso. Caramba, que coisa maravilhosa. O milagre corrige a visão de separação e corrige a visão de que ataque, a visão de que esteja sofrendo ou fazendo um ataque e a visão do medo. E faz com que vejamos amor, unidade e perdão. E eu anotei aqui para você. Ou seja, quando você muda o medo, ou quando você muda a mente do medo para amor, isso é o milagre. Isso é um milagre. Olha esse exemplo aqui. Alguém te ofende. E aí o ego pensa, essa pessoa me machucou. Ela se sente ferida, se sente ofendida. O milagre acontece na sua mente quando você percebe que essa ofensa não tem poder real. Eu escolho ver além
e perdoar. Parece muito simples, bobo. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais nisso aqui. Como é que essa ofensa não tem poder real se eu estou sentindo a ofensa? Poxa, me feriu, né? Na verdade, essa ofensa ela foi pro seu ego. E o detalhe é que você está identificado com o ego. Você tem que entender que o seu ego não é você. Que quem você é, em essência, ninguém pode ferir. É o espírito conectado ao todo. Isso ninguém pode te tomar, ninguém pode ferir. O espírito jamais é ferido, ele é eterno. Então, quando você começa esse processo de se desidentificar do ego, aí sim você começa a perceber que a ofensa não foi para você. Você começa a não se sentir ofendido. É um caminho. É um caminho. Não vou dizer que é fácil, mas a cada vez que você se sentir ofendido, faça essa pergunta: quem ficou ofendido? Eu? O grande eu? O divino que há em mim? Ou um pequeno eu, o ego, aquele que não leva desaforo para casa? Quem ficou ofendido? Vamos para o 13º princípio. Olha, 16 minutos aqui de vídeo, vamos lá. Milagres são tanto princípios como fins, e assim alteram a ordem temporal. Desfazem o passado no presente e liberam o futuro. Eu consigo explicar esse princípio conectando com o anterior. Quando você, em pensamento, resolve algo do passado, você libera o seu futuro. Tem tantas pessoas que ficam com o não perdão. Mais uma vez eu volto ao perdão. E aqui perdão a gente entende como se libertar. Lá na primeira aula, no primeiro vídeo dessa série, tá uma explicação muito legal sobre perdão. O perdão significa se liberar. Liberar espaço, tirar peso. Perdão é isso. Deixar com o outro o que é do outro e ficar somente com o que é seu. Isso é perdão. É corrigir. É fazer uma correção. E quando você faz isso em relação ao passado, você para de carregar o peso do passado. Você fica leve, você fica fluido e tudo fica melhor para que você faça um futuro diferente. Se não, o que vai acontecer? Você vai ficar repetindo o passado, dia a dia, o mesmo passado, com o mesmo padrão, com o mesmo não perdão, com o mesmo peso, com as mesmas reclamações. É isso que vai acontecer. Se não houver uma mudança, se não houver uma permissão para que um milagre aconteça, para que você tenha uma mudança de pensamento, sinto muito. Você vai chegar aos 70 anos de idade da mesma maneira que vive hoje. Não existe mágica. Né? Lembra aqui do princípio? Milagres não são eventos mágicos, mas uma mudança na forma de pensar. Eu acho que vale a pena. É por isso que eu estou aqui. Milagres dão testemunho da verdade. E aqui eu vou pegar esse verdade e vou colocar V maiúsculo. Da verdade. A única verdade. O 15. Cada dia deve ser devotado aos milagres. Pensa o seguinte, aqui me vem bastante a gratidão. É um milagre você estar vivo hoje. É um milagre você ter acordado hoje. É um milagre o respirar. Tudo isso é um milagre. A gente esquece isso, né? Na vida, no dia a dia, no corre. Fica preocupado com outras coisas e esquece do simples, esquece dos milagres, que é o milagre da vida. Caramba, imagina uma fecundação, uma gestação.
Isso é um milagre. Isso é uma coisa que o homem não consegue fazer. Sem que tenha os gametas, algo que não foi o homem que criou. O homem não consegue criar a vida. Ele precisa da matéria-prima. E quem fez essa matéria-prima? Compreende? Então, milagres ensinam que dar é tão bem-aventurado quanto o receber. Ele aumenta, presta atenção nisso aqui. Ele aumenta a força do doador e supre a força de quem o recebe. Lembra do ganha-ganha? Milagre é ganha-ganha? Tanto quem dá o milagre e quanto quem recebe, ambos ganham. O doador ganha força e quem recebe ganha força, ganha suprimento, para que nesse caminhar ele se restabeleça e siga adiante. Milagres transcendem o corpo, vão para o invisível. Nossa percepção nos órgãos do sentido, e eu disse isso no primeiro vídeo, eles não enxergam a realidade, eles não percebem a realidade, eles percebem isso aqui do que é real. Cerca de 5% de todas as frequências e ondas conhecidas pelo homem e aquelas que não são conhecidas. Então, vai muito além do corpo, vai muito além do físico, além do material, vai sim para o invisível. Ora, milagres são pensamentos, os pensamentos já são invisíveis. Pelo menos para os órgãos do sentido das outras pessoas, elas não sabem o que outra pessoa está pensando. E dali, dos pensamentos, você pode aprofundar, indo para outras dimensões, aprofundando e indo para a alma, indo para o espiritual. Então transcende os campos energéticos que são invisíveis e que influenciam tanto a vida das pessoas. Parece ter um bombeiro passando ali na rua. O milagre é um serviço. E serviço é uma forma de amar ao próximo como a ti mesmo. Milagre é servir. E aqui eu trago um conceito de constelação. É estar a serviço da vida. Milagre é estar a serviço da vida. É um servir. É o amor. É amar a si mesmo e conseguir dar amor para as pessoas, aquelas pessoas que precisam desse suprimento. Milagres fazem com que as mentes unam-se ao todo. Aqui eu coloquei unam-se com o todo. Milagres fazem com que as mentes unam-se com o todo. E essa união, essa comunhão com o divino, eu tenho que te dizer, eu não conheço outro caminho. Depois de tantas leituras que eu já fiz de livros antigos, ensinamentos atemporais, grandes mestres, eu não conheço nenhuma outra forma de se unir com o todo que não seja por meio da meditação. Não conheço. Não conheço mesmo. Essa união, a verdadeira união de você silenciar, de você ouvir o Criador, eu só conheço através da meditação. E olha que eu estudei muita coisa, estudei muito material antigo e não encontrei. Não encontrei. 20. Milagres despertam que a consciência do espírito é o altar da verdade. Mais uma vez aqui eu consigo ver isso aqui com meditação. Para você ter consciência do espírito, você tem que sair desse estado normal, frequência cerebral beta, que está preocupada em pagar boletos, para uma frequência que transcende essa percepção, que vá no profundo e comece a ter essa consciência do espírito, a ter uma conexão com o que é verdadeiro.
Milagres são sinais naturais de perdão. Através dos milagres, você aceita o perdão divino. Caramba! Quando você perdoa, o divino te perdoa. Deixa eu até colocar esse insight aqui, que foi agora. Quando você perdoa, o divino te perdoa. Caramba, isso aqui é muito forte. E é verdade. Com o perdão você se liberta. E quem te liberta? O divino. Quem está acima de você. É muito forte isso aqui. Gente, e viver isso aqui, e começar a viver isso aqui, é aos poucos. Mas é um processo contínuo. Sabe uma frase que ficou muito conhecida nos últimos dias, melhore 1% a cada dia? O Kaizen, que é melhoria contínua. Agora eu tô com dúvida. Deixa eu confirmar aqui esse Kaizen. Eu tô confuso com dois termos aqui. Kaizen. Isso, exatamente, acertei. O Kaizen, melhoria contínua, é isso. É a cada vez, a cada dia, você colocar a sua percepção nas suas ações, no seu padrão de pensamento, e vai mudando isso aos poucos para que esse milagre aconteça. É sobre isso. Você não precisa ter pressa, você só precisa estar atento, observando, testemunhando tudo o que acontece e vai se trabalhando. Faça perguntas. Faça perguntas o tempo todo. E lembre-se daquela pergunta. Quem? Quem se sente ofendido? Quem está agindo aqui? É o ego ou é minha alma? Quem se sentiu ofendido? Né? Quem se sentiu ofendido? Então, milagres rearranjam a percepção e colocam todos os níveis em perspectiva verdadeira. Isso é cura, porque a doença vem da confusão de níveis. Vamos lá, vamos destrinchar isso aqui um pouquinho. Então, nós, aqui, com os nossos órgãos do sentido, temos uma visão completamente distorcida. Nós temos uma perspectiva com base nos nossos filtros. E a gente não consegue perceber o que é real. A gente tem a nossa interpretação com base nos nossos filtros. Mas o que é real, não. A gente não tem esse acesso. Então, quando você se conecta ao amor, conecta-se ao divino, você tem um milagre que rearranja a sua percepção, ou seja, começa a limpar seus filtros, igual os óculos quando estão sujos. Você começa a limpar esses óculos. E em vez de ver uma imagem embaçada ou distorcida, você começa a ter uma perspectiva verdadeira. Você começa a enxergar a verdade. E aquilo que era confuso começa a ficar claro. E é cura. Por quê? Porque a doença vem da confusão. A doença vem da ilusão. Daquilo que não é real. Nossa, se você entender isso aqui... Se você entender isso aqui, sua vida muda. Isso aqui é uma coisa que... Pra mim é um mantra. É entender isso aqui. E eu sei que entender isso aqui eu não vou conseguir entender. Eu tento viver isso aqui, sentir isso aqui. Que eu sinta isso aqui, que eu sinta essa percepção, que eu sinta a verdade, que eu perceba a verdade de uma forma profunda e cada dia é melhor. É isso. Vamos para o 23. 23. Milagres fazem com que sejas capaz de curar os doentes e ressuscitar os mortos, porque tu mesmo fizeste a doença e a morte, e podes, portanto, abolir ambos.
Esse aqui é um nível Cristo. Cristo falou, né? Vocês farão obras maiores que as minhas. Cura. A gente, no nosso trabalho, eu e minha esposa, no Sopro da Origem, a gente já teve alguns processos de cura, mas eu digo não a gente, mas a pessoa se curou. A gente só facilitou. E de coisas consideradas incuráveis pela nossa medicina. Doenças autoimunes, por exemplo, como o lúpus. Já tivemos processo de cura de lúpus, que é incurável na medicina. Doenças autoimunes, as autodegenerativas, sim, já tivemos. E a gente sempre atribui isso ao Criador, não tem nada a ver conosco. A gente só ali facilita, faz o nosso trabalho, não importa que tipo de doença que seja, pode ser uma frieira no pé. A gente só faz um trabalho no sentido de perceber o que é real, que aquela pessoa tem todas as condições de se curar, de perceber a realidade. E que a verdade é, a doença não existe. Como o Joel Goldsmith dizia. Ressuscitar os mortos, eu vou confessar, eu acredito nisso, mas eu não sei se eu tenho permissão ou até mesmo falta de capacidade. Existe um medo. Enquanto existir isso dentro de mim, isso não vai acontecer. Mas mais do que isso, e se o melhor for o morto continuar morto e seguir seu caminho? Eu não tenho esse discernimento. Confesso, não tenho. Eu não sei porque, por exemplo, quem está querendo ressuscitar os mortos? O meu ego ou o meu espírito? Ou o divino que é isso? E se o divino quer isso, o divino mesmo pode ressuscitá-lo. Como muitas pessoas voltaram da morte. Entende? É uma linha muito tênue aqui entre o ego e o espírito querendo. No dia que tiver algo nesse sentido, eu vou me colocar a serviço. Eu me coloco a serviço. Eu tenho certeza que vem aquela voz, a voz divina, falando, vai lá e faz. Enquanto isso, seguimos a nossa vida, não é verdade? Mas eu acredito piamente, eu acredito que não é uma capacidade, eu confio muito no ensinamento de Cristo que nós faremos obras. E eu digo nós, não só eu, você, qualquer pessoa tem essa capacidade. Mas tem que conectar-se com o divino, se tornar um com o todo, de forma consciente, para chegar nesse nível. Vamos lá, é forte isso, né? Milagres representam a libertação do medo. Expiar significa desfazer. Caramba, expiação. Quando eu vi essa palavra expiação, da forma como é trazida aqui, mudou muito para mim. Porque expiação para mim significava sacrifício. Eu entendia que era um sacrifício, era algo muito penoso, difícil, doloroso. E aqui, como a Helen, no livro Um Curso em Milagres, apresenta, significa desfazer. Nossa. Você se libertar do medo, você desfazer o medo, é uma parte essencial, né, do valor dos milagres na expiação. Então, o milagre desfaz o medo. O amor lança fora todo o medo. Não é isso que está escrito na Bíblia? E é isso. E milagres estão conectados, né, à ação do amor. Quando você está com o amor, você consegue desfazer o medo. E a revelação induz a um estado no qual o medo já foi abolido.
No próximo vídeo, nós vamos falar aqui embaixo de revelação. Uma diferença entre o expiar, né, a expiação e a revelação. Na próxima aula a gente vai falar sobre isso. Então, milagres são um meio e a revelação é um fim. Dando um spoiler, revelação é a percepção consciente da união com o todo. Mas eu vou detalhar bastante, vou explicar bastante sobre isso no próximo vídeo. Milagres, eles devem inspirar gratidão, não reverência. Caramba, isso aqui também é outro ponto muito importante. Reverência, a gente só presta para aquele que é maior que a gente. Grava isso. Grava isso. Reverência somente para aquele que é maior que a gente. Reverência é você dobrar os joelhos. É reconhecer. Isso é reverência. Para os demais, reverência é sentido vertical, para cima. Isso é reverência. Gratidão horizontal. Não que você não possa ter gratidão, sentir gratidão para o divino. Mas aqui, nos laterais, nos nossos irmãos, em relação aos nossos irmãos, não prestemos reverência, e sim gratidão. Reverência somente para aqueles que estão acima. Na constelação familiar, nós prestamos referências àqueles que estão acima, aos nossos pais, aos nossos ancestrais, que são portadores da graça divina da vida que chegaram até nós. Foi por meio deles que a vida chegou até nós. Eles, dentro do princípio da ordem da constelação familiar, eles estão acima. E por isso que na constelação familiar prestamos reverência a quem veio antes, a quem é maior que a gente. Ora, e não deixa de ser uma forma de reverenciar ao divino, porque são portadores, imagem e semelhança do Criador, portadores da vida, e fizeram com que a vida chegasse até nós. Lindo isso, né? É lindo isso. Por isso que treta com o papai e treta com a mamãe, quem perde é você. Sempre. Sempre. Grava isso. Tenho problema com meu pai. Nossa, meu pai foi narcisista comigo. Meu pai quis me matar. É claro que você não vai ficar para o seu pai te matar, é óbvio. Mas, mesmo assim, a vida veio através dele. A graça veio através dele. E as coisas não acontecem por acaso. Presta atenção. Que se isso te aconteceu, teve algum motivo e você pode fazer algo de bom com isso. Ou seja, se vem da família, você pode quebrar esse padrão e fazer diferente com seus filhos. Mas cabe a você resolver isso. Talvez seu pai foi uma vítima, talvez aconteceu alguma coisa, você não sabe o que aconteceu na vida do seu pai para que ele tentasse ou fizesse isso, ou tivesse esse pensamento. Um aborto, tentativa de aborto, por exemplo. É sobre isso que eu estou falando. Então, mais uma vez, toda treta, toda briga, revolta contra alguém maior que você perde. Sempre. Invariavelmente. Vamos para o 27 e encerramos esse vídeo. Milagres surgem de um estado milagroso da mente, ou um estado de prontidão para o milagre. Estado milagroso da mente é uma forma de pensar voltada para o milagre, é uma forma de pensar voltada para perceber a verdade. E você tem que estar pronto para o milagre. Ora, quem não está pronto, não pega. Não vive o milagre.
É igual andar de ônibus. Quem vai pegar o ônibus? Quem está no ponto de ônibus. Ele tem que estar pronto para pegar o ônibus. Quem não está no ponto de ônibus não está pronto para pegar o ônibus. Simples assim. Quem não está pronto para viver os milagres, não vive os milagres. Os milagres não chovem, não caem do céu. Claro que não, você tem que estar pronto para ele. E você tem que estar com essa mente em estado de milagre. Em estado, não que você vai fazer o milagre, mas que você vai testemunhar os milagres acontecendo na sua própria vida. É sobre isso. É sobre isso. Esse princípio é muito lindo, né? Milagres surgem de um estado milagroso da mente ou um estado de prontidão para o milagre. Eu espero que tenha ficado claro. Se você ficou com alguma dúvida, coloque aqui nos comentários aqui embaixo. Deixa eu voltar minha tela grande aqui. Aqui, pronto. Coloque aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida, se você não concorda, né? Se você discorda, também coloque aqui embaixo. E se você acredita que esse vídeo seja legal para alguém, compartilha com essa pessoa, manda aí para ela aprender um pouco sobre milagre, estudar sobre milagre, ou se fizer alguma diferença na sua vida, na vida dela, tá? Fique à vontade, eu fico muito feliz em estar aqui para contribuir. Então até o próximo vídeo, um grande abraço.